pessoal, eu sou a Natália e eu vou falar com vocês hoje sobre a técnica de drenagem linfática, que é uma das técnicas mais procuradas no ramo da estética. Essa técnica é uma técnica terapêutica utilizada para tratar edemas, que nada mais são do que os inchaços que nós temos no nosso corpo. Então, para as pessoas que ficam muito tempo sentadas ou não praticam atividade física, que ingerem muito sódio, ou gestantes também que têm esse problema de inchaço, é uma técnica excelente. Para mulheres também que têm celulite, é uma das técnicas mais procuradas, tá? Essa técnica é uma técnica de ritmo lento e pressão leve. Qual é o ritmo? De 6 a 10 segundos. Então, na cabeça, quando você estiver realizando o movimento, conta lá 1, 2, até 10 segundos para que esse movimento seja completado, tá? E a pressão de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Como saber quanto é de 30 a 40 milímetros de mercúrio? Tem um aparelho de medir pressão, você coloca ele no seu braço. Quando ele começa a fazer a pressão, quando ele vai indicar de 30 a 40. É uma pressão muito leve, porque o sistema linfático ele é um sistema muito superficial. Então, você tem que fazer uma pressão bem leve. Quando a gente fala em ritmo, quando você começa a fazer o movimento da drenagem, não pode parar no meio do caminho. Então, começou a fazer o movimento, lembra da pressão que é leve, do tempo que você tem que fazer, que é de 6 a 10 segundos, e não pode parar. Então, ele tem que ser rítmico. Começou, vai até o final, sem parar, sem alterar a pressão e sem alterar a velocidade. A drenagem trabalha na parte dos nossos líquidos. Então, quando a gente tem um excesso de líquido no tecido, a gente precisa levar esse líquido de volta para o sistema linfático. Então, ela ajuda na aceleração do fluxo linfático. Como que a gente consegue fazendo isso? Mantendo sempre a pressão, o movimento e o ritmo. A gente consegue acelerar essa parte fisiológica. Existem também o número de repetições que devem ser obedecidos, que são de 3 a 5 movimentos que devem ser feitos. Se você começa a fazer 5 movimentos, todos os movimentos têm que ser realizados 5 vezes. Se você começa a fazer de 3 movimentos, todos devem ser feitos 3 vezes, ok? Muito importante também respeitar o direcionamento. Nós trabalhamos com a técnica de distal para proximal, que nada mais é. Distal é o que está distante do tronco e proximal é o que está próximo do tronco. Nessa imagem que vocês estão vendo, vocês conseguem ver na setinha que o que está distante, por exemplo, é a mão em relação ao tronco e o que está próximo é a axila em relação ao tronco. Qual é o objetivo, então, que as pessoas procuram quando elas querem fazer uma drenagem linfática? A maior delas é desinchar, né? A gente tirar esse inchaço do nosso corpo que é ocasionado por diversos motivos. Então, desinchar, desintoxicar, durante o dia a gente acaba absorvendo, o nosso organismo acaba absorvendo muitas toxinas. E algumas são nocivas, outras não. E aí a gente consegue ajudar durante a drenagem a desintoxicar. Uma outra coisa que a drenagem ajuda muito é no sistema vascular. Quem tem problemas no sistema vascular vai ajudar bastante e vai também aliviar muitos desconfortos. Para as mulheres que procuram, é muito bacana porque vocês conseguem melhorar muito a celulite, que é uma das coisas mais importantes para a mulher. Como toda técnica terapêutica, existem contraindicações e indicações. A drenagem tem suas indicações, sim, mas ela também tem muitas contraindicações, tá? Vou falar para vocês um pouquinho sobre as indicações da drenagem linfática. Para diminuir edemas, quais tipos de edema? Edemas gerais, estou inchada, no período pré-menstrual, a mulher também tem uma dosagem maior de hormônio, então ela fica um pouco mais de retenção, ela consegue melhorar esses sintomas. Uma outra indicação é para pré e pós-operatório. No pré-operatório, a drenagem é realizada normalmente e você pode realizar uma drenagem normal. No pós-operatório, você precisa fazer um curso específico para pós-operatório, mas também é muito indicado, os médicos pedem muito que os pacientes realizem, principalmente quando se trata de cirurgia plástica, mas é necessário uma liberação médica, por escrito. A drenagem também auxilia muito no acometimento circulatório, então pessoas que têm problema circulatório vai ajudar bastante. Vão se sentir muito mais confortáveis. Gestantes.
Gente, gestantes, por favor, procurem a drenagem, é muito importante, mas lembrando que só podem realizar após o fim do primeiro trimestre, quando a mulher já passou do terceiro mês de gestação, e também somente com liberação médica por escrito. Para as pessoas que têm pele sensível, é muito bacana também realizar a drenagem, porque ela promove uma hidratação na pele, né? Ela é realizada com cremes hidratantes e ela vai, como ela melhora a circulação sanguínea, ela também permite uma maior permeação dos cremes, dos ativos dos produtos na nossa pele. Então, na época do inverno é muito legal, porque a nossa pele consegue ficar mais hidratada. Não existem somente indicações e contraindicações absolutas. Existem períodos também que nós não podemos realizar drenagem. Então, por exemplo, na fase menstrual, durante o período menstrual, principalmente nos 2 ou 3 primeiros dias, o fluxo sanguíneo é muito maior. E como nós já sabemos que a drenagem ela melhora a circulação, ela mexe no sistema vascular, você entende que se você realizar a drenagem no período menstrual, ela vai aumentar o seu fluxo sanguíneo, pode causar um pouco de desconforto. Então é indicado que não seja realizado nos primeiros 2 ou os 3 primeiros dias. Inflamações imediatas. Depilação, quando a gente faz uma depilação com cera ou com laser e causa um pouco de irritação na pele, não é indicado que seja feito naquele momento. E também quando toma muito sol, em demasia, e aí a pele fica queimada, também não é indicado. Melhor esperar passar esse período para depois fazer a drenagem. E gestantes, em qualquer período, mesmo após o fim do primeiro trimestre, se não houver autorização médica por escrito, não está liberado fazer drenagem. Agora vamos falar sobre as contraindicações absolutas, que não pode de maneira alguma, e aí vocês vão perceber que a drenagem é realmente muito delicada, porque não pode, em hipótese alguma, fazer em qualquer pessoa que tenha qualquer um desses sintomas, ok? Primeira contraindicação é pessoas que estejam em tratamento de câncer já diagnosticado. E mesmo após o fim do tratamento, é imprescindível que a pessoa tenha liberação médica, porque o câncer ele está dentro das nossas células. E quando nós trabalhamos com a drenagem, a gente está liberando esses líquidos por todo o nosso organismo. Então, o risco de a gente levar uma célula cancerígena de uma região para outra é muito grande. Então, é contraindicado de forma geral e absoluta. Hipertensão. Quem é hipertenso não pode fazer drenagem nunca? Não, ela pode fazer drenagem, mas ela não pode fazer quando estiver descompensado. Geralmente quem tem hipertensão há muito tempo já toma medicamento, tem acompanhamento médico, dificilmente tem crises hipertensivas, né? Então ela pode fazer. Agora, uma pessoa que acabou de descobrir que é hipertensa, ainda não conseguiu se encontrar com a medicação que consiga mantê-la compensada, não pode fazer, tá? Então, ela precisa que esteja tudo certinho com a medicação e ela não tenha tido nenhuma crise hipertensiva. Infecções e inflamações. Eu tô numa crise de sinusite ou com problema que eu tô tomando algum remédio anti-inflamatório ou antibiótico. Não pode fazer enquanto estiver tomando a medicação. Porque você está num momento que seu corpo não está ok, não está todo normal. Então você precisa esperar terminar esse processo de tratamento para depois entrar com a drenagem linfática. Então a gente primeiro cuida da saúde, para depois a gente cuidar da parte estética. Períodos de febre ou resfriados e gripes. Também é contraindicação que a drenagem seja realizada durante esse período. Gestantes em eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, que já tenham sido diagnosticadas pelo médico também, não podem realizar, mesmo que depois do primeiro trimestre entrou em situação de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, não podem fazer, porque a gente está falando de hipertensão arterial. Lesões cutâneas. Se tiver com qualquer machucado na sua pele, qualquer região que seja, o ideal é que não seja realizado drenagem, porque você está com um machucado aberto, exposto. E aí, como é realizado com óleo ou creme, não é legal que isso tenha contato com a região que está machucada. Histórico de trombose, e aí realmente não pode fazer, tá? É uma contraindicação que não há liberação médica, não há ninguém que permita que isso ocorra. Problemas renais graves. Os problemas renais graves é quando a pessoa tem cálculo renal, quando a pessoa tem um histórico de infecção urinária. E o que não pode? Todo mundo entende que quando a gente faz drenagem, a gente vai ao banheiro. Isso realmente ocorre, mas não é
uma característica que deve acontecer em todas as vezes. Mas quando a gente trabalha com líquido, a gente tem uma tendência a sobrecarregar os rins. Então, se a pessoa já tem um problema renal, ela não pode realmente realizar a drenagem linfática. Diabetes descompensado. Assim como nós falamos da hipertensão arterial descompensada, diabetes é o mesmo problema. Se a pessoa ainda não conseguiu compensar o diabetes dela, ela não pode realizar a drenagem linfática também. Cardiopatas podem realizar, sim, mas somente com liberação médica. E depende muito da cardiopatia que ele tem, tá? E, para finalizar, o pós-cirúrgico também só pode ser realizado com liberação médica e se você realizou um curso de drenagem específico para pós-operatório. Vou explicar para vocês um pouquinho o que é o edema e quais são as causas e os sintomas que a gente sente quando a gente fala de edema, tá? O edema é um acúmulo excessivo de líquido no tecido. Por quê? Porque há uma descompensação de sódio e potássio na membrana celular. Por isso que eu falei para vocês que a drenagem ela entra quando a gente está inchado porque a gente consumiu muito sódio. Muitas pessoas percebem que quando consomem um alimento muito salgado, elas percebem que começa a ter aquela sensação de inchaço. E isso é um dos sinais de edema. Então, quais são os sinais e sintomas? Aumento de peso. A gente vai se pesar, por exemplo, de manhã quando a gente pesa, a gente está pesando menos, porque a gente estava dormindo, a gente acorda, vai ao banheiro, tem a primeira urina da manhã e quando a gente pesa, estamos leves. Se você realiza no final do dia uma pesagem, você vai perceber que você está mais pesado, claro, você ingeriu alimentos e líquidos. Muito desse peso não chega a ser um peso adiposo, tá? Muitas das vezes é inchaço. Rigidez. O que é a rigidez? Muitas vezes quando nós estamos inchados, principalmente mãos e pés, a gente percebe que a gente não consegue movimentar os nossos dedos como a gente tem o hábito de fazer. Isso se torna um movimento mais rígido por conta do inchaço. A gente não consegue ter essa facilidade e causa um desconforto. Distúrbios sensoriais. A gente perde um pouco o tato, certo? Porque a gente está inchado, então a gente perde um pouco o tato. A gente não consegue sentir tanto. A gente está tocando ou quando alguma coisa encosta na gente. A gente fica um pouco com distúrbio, né? E o tensionamento da pele. A pele, automaticamente, quando a gente incha, a nossa pele ela fica mais esticada, mais tensa. Então, a gente tem essa esticadinha. O que causa, então, o nosso edema, né? Esse inchaço que a gente sente no corpo? São várias causas. A principal dela é o consumo de sódio, que é o sal. Então, alimentos, porque assim, os alimentos, eles têm o gosto deles. E aí a gente tem uma tendência a colocar sal sem limites, porque a gente gosta de comer as coisas muito temperadas e aí acha que o sal é o que dá o tempero para a comida. E não é isso. Então a gente tem um limite, existe uma tabela nutricional e cada um deve procurar o seu nutricionista para ter um consumo de sódio moderado para que isso não aconteça. Distúrbios hormonais. Principalmente para as mulheres, os hormônios ficam em algum momento à flor da pele, principalmente em períodos menstruais ou durante a gestação ou até mesmo durante a menopausa. E isso dá uma alteração muito grande e a gente consegue sentir na nossa pele, literalmente, o inchaço acontecendo por conta dos hormônios. Uma das causas também é o sedentarismo e é muito ruim não praticar atividade física. E a maioria das pessoas me falam que não praticam atividade física porque elas não gostam. Não digo para que seja praticada uma atividade física, musculação, ir para academia. Uma caminhada já ajuda muito, tanto na parte de acúmulo de líquidos, como na parte circulatória. Então vocês vão sentir uma melhora muito grande. É muito importante praticar atividade física. Acometimentos circulatórios, como eu disse, são os problemas circulatórios, né? E aí a pessoa tem que procurar um médico, sim. Mas é um dos motivos que a pessoa sente esse edema, esse inchaço maior. O clima quente. Quando tá muito calor, a gente também sente o nosso corpo mais inchado. Tem muita gente que fala, eu não gosto de fazer atividade física quando tá muito calor porque eu me sinto mais inchado ao invés de me sentir melhor. Mas o calor, ele causa isso mesmo. Ele promove um pouco de inchaço e a drenagem ajuda muito a reduzir nesses tempos de calor. Pré-menstrual é uma das causas. Quando as mulheres vão ficar naquela fase
de pré-menstruação, que é a famosa TPM, a gente já sente uma alteração incrível no nosso organismo. O abdômen fica inchado, os seios ficam inchados, as mãos, os pés, de uma forma geral a gente consegue ver até mais celulite no nosso corpo. Mas trata-se mesmo de um distúrbio hormonal. Constipação intestinal também é um motivo para que um edema ocorra. Nas fezes a gente elimina líquido, mas não ir ao banheiro causa inchaço, principalmente na região abdominal. A drenagem ela vai ajudar o seu intestino a começar a funcionar um pouquinho melhor. Por conta dos movimentos que a gente realiza na massagem, a gente consegue fazer o intestino das pessoas que antes tinham o intestino preso comecem a funcionar de uma maneira mais regular. O uso de medicamentos. Algumas vezes a gente pode perceber que alguns medicamentos, por exemplo, cortisona, corticoide, ele deixa a gente mais inchado. Mas é por causa, nesse medicamento contém alguns elementos que causam essa disfunção na membrana celular de sódio e potássio. Então a gente consegue sentir realmente mais inchaço. Mas não é só nesse medicamento. Alguns outros medicamentos também, durante o uso, vocês conseguem sentir esse tipo de desconforto, que são esses edemas. Postura por períodos prolongados. Quem trabalha muito tempo sentado, é indicado que a cada 1 hora você levante e busque um copo d'água, ou você levante e só para você mesmo conseguir se alongar, para você não ficar todo esse período sentado, ou também quem trabalha muito tempo em pé, fazer um alongamento, mexer as pernas, é muito importante para que você não tenha esses edemas, principalmente nos membros inferiores. Os que mais sofrem são os nossos pés e as nossas pernas. Então é muito importante para quem trabalha sentado, levanta um pouquinho, busca uma água, vai ao banheiro. Para quem trabalha muito tempo em pé, agacha, dá uma alongadinha, flexiona, mexe os pezinhos, trabalha um pouquinho as articulações para que isso não vá piorando, né, no decorrer do dia. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, são os sentidos da drenagem. Então, a gente vai trabalhar no decorrer das aulas qual é o sentido da drenagem. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, que é de distal para proximal? Nessa imagem vocês conseguem ver qual é o sentido que a gente vai trabalhar. E aí, durante as aulas práticas, vai ficar muito mais fácil de explicar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.